Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna de Ciências Biológicas e o meu trabalho, então, eu resolvi falar sobre o decreto número 10.502, que foi instituído no dia 30 de outubro de 2020 pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, o seu ministro da Educação, Milton Ribeiro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves, e a diretora de Acessibilidade e secretária de Mobilidade, Nídia Regina Limeira de Sá. Esse decreto, então, ele tem o objetivo de instituir a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Certo, mas antes de a gente começar propriamente nesse decreto, eu achei importante trazer alguns conceitos chaves em relação ao que é um decreto presidencial, então. O decreto presidencial, ele então é algo que é emitido, né, no nosso sistema jurídico brasileiro pelo Poder Executivo, né, que pode ser o presidente, os governadores, mas nesse caso a gente vai estar tratando de um decreto executivo ou presidencial. Os decretos presidenciais, eles estão dentro de um grupo que é chamado de atos administrativos, ou seja, eles estão abaixo na lei ordinária. Isso significa que ele usualmente é utilizado como medidas administrativas, tendo algumas funções limitadas, cabendo, por exemplo, para fazer nomeações e regulamentações da lei. Dessa forma, um decreto presidencial, caso seja considerado inconstitucional, pode ser derrubado pelo STF ou pelo Congresso Nacional. Aqui eu achei interessante apresentar a hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro. Nós podemos ver que no topo está a Constituição Federal, seguida pelas emendas constitucionais e tratados internacionais. Faço um parêntese de que a gente preste bastante atenção onde estão os tratados internacionais, uma vez que eu vou apresentar daqui a pouco que esse novo decreto 10.502 de 2020, ele fere um dos princípios desse tratado assinado pelo Brasil. Vem, então, em sequência, as leis ordinárias, os decretos legislativos e, na base dessa pirâmide, né, os decretos executivos. Certo. Como eu já disse anteriormente, o nome desse decreto, ele de imediato ele causa até uma sensação positiva, como algo agregador, sendo bastante atrativo, porém o seu conteúdo é destruidor. Muitas pessoas têm usado justamente o caráter atrativo comum, apresentando esse decreto como uma proposta, como uma alternativa encontrada para os problemas que são encontrados na educação especial em escolas regulares atualmente, como, por exemplo, o não acolhimento ou uma educação totalizada não benéfica. Entretanto, ao analisar essa política pública né, que trata da educação inclusiva, é necessário que a gente tenha um cuidado lógico-linguístico de suas intenções, uma vez que uma principal pergunta poderia ser: por que a política atual não está atendendo às demandas requeridas? E aí, uma outra pergunta que pode ser bastante cabível nesse momento é qual, então, é o desafio da inclusão nas escolas públicas brasileiras. Para nos ajudar a refletir sobre essa questão, eu trouxe o relato da Mona Lisa Haddad, que é pedagoga e professora de educação especial. E, ao ser questionada, ela responde de imediato que é o recurso. A falta de um recurso envolve diversas situações,
desde os recursos físicos, como os materiais, e os de ambientes adaptados aos recursos humanos necessários, né? Também a presença de um profissional de apoio dentro de sala de aula, juntamente ao professor Rezende, algo que ainda não chegou às redes de ensino públicas brasileiras em sua totalidade. E muitas vezes ainda não é oferecido gratuitamente as terapias de apoio, e dessa forma os pais precisam estar pagando com esse acesso. Aqui, né, então, cabe a reflexão de por que, então, retroceder em uma política de acesso, de inclusão, quando se deveria pensar em políticas públicas de adequação do sistema existente, de regulamentação, e não de uma mudança na lei ou na Constituição. Achei importante trazer uma linha do tempo, onde eu apresento algumas leis e decretos importantes para os direitos adquiridos no que tocante à educação inclusiva, que começa a partir de 1999, porque em 1996, quando tem então a primeira LDB, que posteriormente vai ser modificada para a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estudantes com deficiência deveriam frequentar escolas especiais, ou seja, eles eram tratados como um caso à parte da educação, muitas vezes de maneira excludente, fora de um espaço comum de educação com os demais estudantes. Em 1990, sai o decreto número 3.298, que prevê a escolarização desses estudantes em escolas regulares. Anos depois, o decreto 7.611 vai dispor sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. E em 2013, com a lei número 12.796, uma atualização da LDB anterior, em seu artigo 4º, traz o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis e etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, causando então um sistema educacional integrado e não excludente. Em 2014, nós temos a Lei 13.005, que vai aprovar o PNE, o Plano Nacional de Educação. E em sua meta 4, traz de modo muito claro características de universalização. Nas palavras da própria meta, se diz universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Uma meta muito importante e que o decreto 10.502 fere diretamente. Vou explicar um pouco melhor mais para frente na apresentação. Em 2015, uma lei bem importante também, a 3.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse é o cenário de uma luta de longa data e que ainda perdura, onde em 2020 vem essa tentativa de instituir essa nova política, né? Que a gente já pode, nesse momento, começar a pensar nos pontos críticos dos quais essa política, em que cenário político nós estamos atualmente
de constante ataque à educação e à educação inclusiva. E que se fosse o objetivo, nas entrelinhas deste decreto, a inclusão e a preocupação com os direitos das pessoas com necessidades especiais em todos os níveis, etapas e modalidades, ele estaria mais preocupado em regulamentar leis e decretos já existentes, né, num caráter complementativo. Dessa maneira, né, de modo bem oposto ao que se esperava, o Decreto 10.502, ele não procura consolidar as intenções ou as necessidades realistas medidas numa objetiva política educacional voltada para a inclusão. Ele se apresenta carregado de um caráter desvirtuante, como uma estratégia do governo de não responsabilidade, que em muito desrespeita a própria ideia de uma educação inclusiva. Ela é impositiva e caracterizada pela falta de diálogo com os movimentos engajados, como, por exemplo, em uma matéria publicada pela Inclusive, houveram mais de 240 manifestações contrárias a esse decreto. Essas manifestações de entidades de grande relevância para as causas de inclusão da educação especial. Além das aqui não contabilizadas manifestações pessoais. E essas notas de repúdio, cartas, elas apresentam os pontos aonde existem os aspectos no decreto 10.502 que são inconstitucionais. Eu fiz e trago aqui um breve resumo dos principais pontos que são inconstitucionais, considerando que ele legitima a discriminação em razão da deficiência por meio da permissão de práticas excludentes que impedem e impossibilitam o reconhecimento, o desfrute e o exercício do direito humano à educação por parte de alunos com deficiência, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, que está presente na Constituição Federal e na LDBI. Por quê? O decreto 10.502, em seus artigos, né, no que se descreve juridicamente ali, ele prevê a retomada de classes especiais dentro das escolas regulares, o que quer dizer que esses alunos que tenham qualquer necessidade educacional específica, seja ela de caráter motor, psíquico ou qualquer outro, ele vai ser tratado à parte das demais classes existentes. O que não é previsto, o que não está previsto preferencialmente no Código Jurídico Brasileiro anteriormente a esse decreto. E ele prevê também o retorno de uma política bem antiga, que começou a ser prevista em 1994, né? Que, como eu mostrei ali na linha do tempo, ainda em 1996, previa escolas especiais para os alunos com necessidades especiais. Então, mais uma vez, mostrando seu caráter excludente. Ela fere também o compromisso internacional assumido pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que dispõe sobre os direitos humanos. Quando eu mostrei nos slides anteriores aquela pirâmide hierárquica, os tratados internacionais eles estão bem acima dos decretos presidenciais, né? Então, ela fere diretamente esse compromisso do Brasil como um dos assinantes dessa carta, dessa convenção. Ele descaracteriza o sentido de inclusão estabelecido pelo artigo 24 da CDPD, e esse tratado ele tem status constitutivo no ordenamento jurídico como norma. Então, ele tem que ser respeitado por esse decreto 6.949 de 2019. E ela também viola a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 3.146, que em seu artigo 27,
que vai então estar dizendo ao direito à educação em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis ou etapas. Quanto às minhas considerações finais, né, não é novidade para ninguém que nos últimos anos o Brasil e a educação pública como um todo tem sido gravemente atacada. Nós estamos resistindo a algumas políticas que são segregadoras, excludentes, de sucateamento da educação, graças às representações que nós temos de oposição ao desgoverno do atual poder. Do presidente Jair Bolsonaro prioritariamente. O decreto número 10.502, ele está para a educação inclusiva, ele se apresenta para a educação inclusiva como uma arma de destruição, que quer regredir uma sequência de direitos adquiridos ao longo das últimas décadas pelos movimentos de luta, pela educação inclusiva, de qualidade pública e para todas e todos. E para modo conclusivo mesmo, eu trouxe uma frase para nos fazer refletir sobre esse tema e da importância de lutarmos pelos nossos direitos, de que é uma frase do Boaventura de Souza Santos, que ele diz: temos o direito de ser iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Assim eu finalizo esse trabalho, espero que tenha ficado claro os principais pontos. Muito obrigada pela atenção. Todas as referências que eu utilizei, assim como de uma maneira mais detalhada sobre as inconstitucionalidades desse decreto, da parte mais jurídica, está detalhada no meu relatório, que vocês podem acessar no link de descrição desse vídeo. Até